Mais uma vez, o nosso encontro aqui do Clube do Foco, Sucesso e Mentalidade. Apenas faça, é a nossa regra. Não existe nada fácil, nada difícil. Apenas coloque em ação. Não existe peso nas suas atitudes. É apenas uma ação. Com medo, sem medo, o que vai determinar é a sua ação. Tudo bem? Se você sente alguma coisa, faça o que precisa ser feito. Se você não quer fazer, você não fará. Se fizer, você fará. Suas emoções, elas estão na sua mente, não nos seus atos. Beleza? Pois bem, e vamos lá, nossos 4 compromissos. Primeiro, seja impecável com a sua palavra. Tudo que você diga seja incrível, fantástico, poderoso. Não leve nada para o lado pessoal. Afinal de contas, ninguém faz nada pensando em você. As pessoas pensam nelas. Quando Pedro fala de Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Portanto, se qualquer coisa que alguém diga para você, não tem nada a ver com você, tem a ver com ela. Não tire conclusões. Quando você tira conclusões, você cria realidade. Esteja aberto a possibilidades. Não defina alguma coisa. Tem dúvida sobre isso? Pergunte. Simples assim. E sempre dê o melhor de si. Você não precisa dar 120% de você todos os dias. Se você der 5% e aquilo for o máximo que você pode dar, dê os 5%, que será o melhor que você poderá fazê-lo. Fundamentos do grupo. A força do grupo. Um aqui pode contar com o outro. A autorresponsabilidade. Simplesmente não dê desculpas. Você é responsável por fazer, assim como você é responsável por não fazer alguma coisa. A responsabilidade é sua. Não tem como pedir desculpas, porque ninguém pode tirar sua culpa. A responsabilidade é sua mesmo. Não se vitimize. Tem 3 formas de se vitimizar: reclamar, aceitar, de lidar com o vitimismo. Aceitar que aquilo aconteceu, se vitimizar, reclamar que aquilo aconteceu ou mudar. Portanto, para lidar com o vitimismo, apenas mude. E não há problema sem solução, até porque, por definição, todo problema tem solução. Se um problema não tem solução, não é um problema, porque ele já está resolvido. E vamos lá, vamos criar metas para os nossos resultados. É claro que todo mundo aqui já sabe que esse ponto final aqui, esse azul, é onde todo mundo quer chegar, que é o nosso objetivo. Nós saímos aqui de baixo e vamos galgando metas até chegar ao nosso objetivo. Essa é a diferença entre meta e objetivo. Meta são as pequenas partes, é o objetivo se dividido em pequenas partes. As metas servem para a gente saber exatamente onde que a gente está chegando. Se você não tem meta, é que você colocou um objetivo lá na frente e não quebrou em pequenas metas. A probabilidade de você se sabotar, não fazer o que precisa ser feito, é elevadíssima. Tudo bem? Por isso, nós vamos criar metas. Aqui todo mundo aqui treinado e já sabe que as metas que nós fazemos por semana fazem toda a diferença para lá na frente, a gente alcançar o nosso grande objetivo. Aliás, reconheço aqui a Júlia, que foi a minha anja da semana, e que graças a ela tirei do papel um negócio que estava já me perturbando, e aí eu fui lá, fiz, e olha só, deu certo. Tudo bem? E vamos lá. Se você falha em planejar, está planejando falhar. Simples assim. Qual que é o objetivo? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E olha que coisa. Tem coisas que nos impedem de fazer coisas. Por exemplo, eu quero correr uma maratona, mas eu só tenho uma perna, vai dar muito trabalho. Mas certamente alguém com uma perna só já procurou fazer maratona. Não sei se aconteceu, mas provavelmente já aconteceu. Eu, sei lá, quero ir para. Qualquer um pode dar um exemplo aí. Tem coisas que nos impedem realmente de fazer o que eu quero. Mas a maioria das coisas que nos impedem de fazer o que a gente quer não está no mundo real, está no mundo mental, né? E tem uma estatística bem interessante, de Harvard, inclusive, que mostra que 85% das coisas que nós tememos nunca irão acontecer. 85% das coisas que nós tememos e que não começamos a fazer por causa desse medo, 85% jamais vai acontecer. Então, de cada 100 coisas que você pensa em fazer, e você não faz, quer dizer, por medo, 85% delas nunca vai acontecer. Eu tenho certeza que você tem um exemplo na tua vida que você deixou de fazer alguma coisa por medo e esse medo nunca aconteceu, certo? E pode ser porque você está querendo ir para algum lugar ou não. Então, basicamente, nós estamos lidando com uma parte da mente.
Lembre-se, você não é a sua mente. E é estranho falar sobre isso, né? Porque a gente acredita, se eu sou a minha mente, então tudo que eu penso é real. Só que olha só, tem coisas que você já pensou, mas você não fez. E você não fez não é porque era impossível, é porque estava na sua mente não fazer. Então, todo mundo aqui, eu tenho certeza, e olha só que eu estou me arriscando porque eu não conversei com ninguém sobre isso, eu tenho certeza que você já pensou em alguma coisa em que você percebe em que existe um lado racional, em que você pensa, e um lado emocional. E você sabe diferenciar um do outro. Você sabe quando você está com medo. Você sabe que racionalmente aquilo não tem explicação, mas você prefere não fazer. E por que que isso acontece? Tem um livro fantástico, e esse livro eu vou colocar aqui, inclusive, Você Não É o Seu Cérebro. É claro que eu, quando eu fui ler esse livro, o título me chamou a atenção. Como assim? Pô, neurocientista, eu vou estudar o cérebro, aí vem um cara e escreve que você não é o seu cérebro? Fala sério. E aí eu fui, olha, gente, é impressionante como que nós nos enganamos sistematicamente. Até porque o nosso cérebro, eu costumo chamar de elefante. Existe um grande elefante que é o nosso instinto primitivo. E esse instinto primitivo, ele tem o objetivo de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Não é à toa que o nosso instinto de ansiedade, por exemplo, vem da sobrevivência. E isso nos coloca sobre medo das coisas. Nós já fizemos uma aula específica sobre medos. E a gente sabe o quanto que essa ansiedade, esse medo vai nos afetar. A melhor forma é ter um plano, seguir a estratégia, seguir o plano. No mundo dos negócios, existe uma frase, uma máxima, que é: a cultura devora a estratégia no café da manhã. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Não é à toa que, se você tiver o hábito de sempre fazer a mesma coisa, se na sua família todo mundo faz aquele, se reúne aos domingos e, gente, se você trabalha todo dia naquele horário, a sua empresa ou grandes empresas possuem cultura. E existe uma ideia de cultura dentro de cada empresa. E por quê? Porque quando existe uma cultura, ela serve que você sabe o que você está fazendo. A cultura serve exatamente para direcionar você. E a cultura, ela vai sustentar as suas emoções. A cultura vai sustentar as suas emoções. Em momentos de emoção, como um acidente ou uma crise qualquer, você simplesmente vai abrir mão da estratégia. A estratégia é seu lado racional. A cultura é sua construção. Se a cultura é sua construção, é fácil compreender que vai ser muito mais poderoso você vivenciar um estado de cultura. Por exemplo, eu tenho que. Eu sou viciado em videogame, por exemplo. Então, se eu sou viciado em videogame, não consigo largar a tela do computador, preciso ficar jogando no celular, tal coisa, eu vou pensar com alguém assim: eu vou correr hoje na praia, tá nublado. A minha estratégia era correr na praia, porque eu tenho que melhorar minha saúde, sei lá, vou falar alguma coisa, porque eu tenho que correr na praia. Simplesmente qualquer desculpa vai existir para eu não correr na praia e voltar para o videogame. Eu tenho que. Não importa. Qualquer coisa que você crie racionalmente está em tamanho menor na sua sobrevivência do que a sua cultura, certo? Então você pode criar uma cultura e essa cultura estará associada à sua emoção. Nós temos uma cultura cristã de defender os mais carentes, os mais pobres, ajudar quem precisa. Isso é cristão. Tá a ideia da humildade. A gente vive uma cultura cristã. A nossa Constituição é baseada no decálogo, né, da cultura cristã. E nossa emoção será assim.
Agora, se a gente pega uma cultura muçulmana, a ideia de morte está muito presente, de vingança, de justiça, ao mesmo tempo que no livro lá do Alcorão se fala muito sobre amor, sobre respeito às mulheres, etc. E por que isso acontece? Porque existe uma questão cultural muito poderosa. A gente poderia falar num colégio cuja cultura de aprovação no Enem. Olha, você vai começar a estudar para o Enem desesperadamente, porque você está imerso num lugar em que todo mundo estuda para o Enem. Agora, você está num lugar cuja cultura é discussão filosófica, que é conhecer culturas diferentes, viajar, e não tem nada de errado quanto a isso. A questão é que você vai estudar porque você precisa. E você vai preferir a cultura onde você está imerso do que aquela que você se coloca por obrigação. Porque a estratégia, ela vai ser o nosso lado mais fraco. Quando a gente cria metas, nós criamos metas baseadas na nossa estratégia. A estratégia para você alcançar um objetivo é racional. Todo mundo aqui vai ser capaz de criar estratégias. Agora, na boa, desde que a gente está aqui presente, quantas pessoas já falharam em cumprir suas metas? Eu coloco 20 metas, não cumpro nenhuma, ou uma ou duas da lista. Por que isso acontece? Porque a estratégia é completamente racional. E lembra do nosso elefante? O elefante é muito forte, muito forte. O elefante carrega a gente para onde ele quer ir. E como o nosso elefante ele está pensando em sobrevivência, a gente está falando como seres humanos, né? A nossa sobrevivência está muito focada na nossa cultura, na forma como nós vivemos. A nossa tendência é repetir padrões que nós sempre vivemos, porque é confortável para nós. É muito difícil a gente sair de um padrão de comportamento, ou de um padrão da nossa família, ou de um padrão da nossa cidade, porque simplesmente a gente é levado por esse elefante a aceitar que é do jeito que é. Portanto, quando a gente começa a criar estratégia, ela será devorada no café da manhã. Significa, qualquer coisa que aconteça, a nossa estratégia vai ser o segundo ponto a ser seguido. A nossa tendência é fazer o que nós sempre fazemos, certo? Portanto, em algum momento a gente sabe, a gente descobre que só fazer metas não funciona. Mas saber por que nós fazemos o que fazemos fará toda a diferença. E como nossa ideia é uma cultura, nós podemos construir algo em que nos coloque no foco, no ponto que nós precisamos crescer e desenvolver. Porque se nós continuarmos só seguindo estratégias, não vai dar certo. E é por isso que nós temos a seguinte questão. E aqui vai o próximo ponto. Antes de continuar, claro, eu vou dar uma pausa na gravação para conversar com as pessoas que estão aqui no grupo. Um minuto. Por exemplo, a gente já sabe que se a gente falha em planejar, está planejando falhar. E isso tem a ver com estratégia. Sem estratégia, simplesmente você não sabe para onde você vai. E aqui nós vamos criar um planejamento de 10 anos. Esses 10 anos vai ser dividido em 5, o nosso mensal, o nosso planejamento diário, e a gente sabe para onde está indo. Mas que garante que o seu planejamento não vai por água abaixo? Ah, já planejei tanta coisa e não funcionou. E por que que eu sei que ele vai dar certo? É porque existe alguma coisa como pano de fundo que impede que a gente alcance o nosso objetivo. E o nome disso chama-se coerência. A maior batalha que nós temos travando nossa vida é a nossa incoerência com a própria vida. E o que que é incoerência com a própria vida? Essa incoerência é o seguinte: essa incoerência se trata de um quadrado, de um triângulo, quer dizer. E esse triângulo tem a ver com desejo, comportamento e pensamento. Quem aqui deseja muito uma coisa, mas não faz nada do que precisa fazer para alcançar o que deseja? Quem aqui já pensou milhares de vezes em fazer alguma coisa, mas não faz? Quem aqui já pensou em alguma coisa, e nem sabia que estava pensando naquilo? E talvez você pense, nossa, eu nem sabia que eu queria fazer isso. Nossa, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo?
Quando a gente começa a entender que essa quebra de triângulo de coerências, onde meu comportamento, meu desejo, meu pensamento não estão em consonância, nós criamos uma coisa chamada incoerência. E quando a gente procura a incoerência, é o que a gente vai encontrar na nossa vida. A incoerência é basicamente um retrato da nossa infelicidade, ou da nossa não satisfação, ou da nossa sensação de frustração. A frustração é um produto da nossa incoerência. Isso é, eu não ajo de acordo com o que eu desejo. Eu perdi integridade quando não fiz o que eu pensava fazer ou que eu planejei fazer. E mas de onde é que nasce essa incoerência na gente? E essa incoerência, primeiro, tem a ver com uma das coisas mais poderosas, que é, tchan, tchan, o nosso propósito. E o que que é esse nosso propósito? Esse propósito ele pode ser significado da seguinte forma: o que eu quero ser quando crescer? Se a gente não sabe esse propósito, nós vamos criar incoerência sistematicamente na nossa vida. Se você não definir para onde você está indo, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, não é à toa a sensação de sentir-se perdido, perdida. Ah, estou sem eira nem beira. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Para mim, qualquer coisa serve. O que eu quero só é dinheiro. Para mim, dinheiro não importa. O que eu quero é. Gente, dinheiro importa. Fazer o que você vai fazer para ganhar dinheiro também importa. Fazer o que você vai fazer depois de morrer, isso não importa. Talvez na sua crença você pense em alguma coisa depois de sua morte, tudo bem. Mas o nome disso, aliás, chama-se legado. Qual o legado que você vai deixar para o mundo? Quando a gente perde o nosso propósito, a gente perde a chance do nosso legado. Os heróis gregos, eles não se preocupavam em morrer, eles se preocupavam em deixar história. Isso aconteceu com Aquiles, por exemplo. Aquiles, Ulisses, qual era a ideia deles? Eles morreriam quando deixassem de ser lembrados. Qual é o nosso legado? Simplesmente não saber qual é o nosso legado que vamos deixar para o mundo significa que nós também não sabemos nosso propósito e vamos ficar perdidos. E aí qualquer coisa, um ventinho, ai, olha só, eu gosto muito de correr, mas aí eu gosto levemente de correr. Mas aí alguém naquele dia fala assim, no meio do meu treinamento, fala: olha, hoje é dia de pizzaria. Tá bom, vamos para a pizzaria. Correr não faz parte do meu propósito. Simplesmente qualquer coisa que aconteça. Ah, eu quero muito trabalhar como professor. Ah, quero muito trabalhar como terapeuta. Quero muito trabalhar como, sei lá, não importa. Qualquer coisa que você queira, em algum momento, vai começar a fazer sentido na sua vida. E todas as pessoas vão estar olhando para você naquilo que você faz de acordo com o seu propósito. E a área na qual está a sua energia vai ser a área que vai crescer. Onde você foca energia, cresce. Onde você foca energia, cresce. Sabe qual é o problema disso? Se eu começo a fazer alguma coisa que eu não queria, eu estou gastando bastante energia naquilo. Aquilo vai começar a crescer na minha vida. Não ficar insatisfeito, mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar como vendedor. Gente, começou a aparecer um monte de propostas para trabalhar como vendedor. E era vendedor para todo, vendedor, coordenador de vendas, e não sei o que lá de vendas. E eu, meu Deus, e a venda, 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 venda. A minha vida se tornou venda, eu não queria ser vendedor. Mas eu foquei muita energia em ser vendedor. Não é à toa que essa área cresceu na minha vida. Ah, eu quero muito ser professor.
Um colégio chama, outro colégio chama, vai virar diretor, virar coordenador, vai começar a crescer, e a área de ser professor cresce. Quero ser terapeuta, aparece um paciente, ele indica outro, começa a crescer na área de paciente, e aí eu começo, de repente, no caso, eu sou terapeuta, mas se eu não quisesse seguir esse caminho, eu ia estar preso nesse caminho porque eu foquei minha energia. E tudo onde você foca cresce. Tudo cresce, certo? É, onde você foca energia, cresce. Por isso, quando nós agimos com o nosso propósito cresce e fica muito mais claro para a nossa vida. Quando alguém pergunta no que eu trabalho, ou então, Rafael, como é que você consegue fazer o que você faz? Seu dia tem 30 horas, não é possível. Cara, eu gosto tanto do que eu faço, tanto, mas tanto, tanto, que eu sou realizado naquilo que eu faço. Eu tenho certeza que vou deixar um legado. Em algum momento na minha história, eu morri, eu sei que vou deixar história. Porque eu faço meu propósito. Cheguei onde eu quero? Não, mas, cara, já estou no meu caminho. E tem muitas coisas que eu quero também, só que são secundárias. E todas eu quero muito, mas não faz parte do meu propósito. Aliás, compartilharei meu propósito com você. O meu propósito é entregar pessoas felizes e realizadas para o mundo. E eu escolhi isso para mim. Esse é meu mantra. Eu sou aquele que vai entregar pessoas felizes e realizadas para o mundo. E eu decidi que vai ser isso para mim. Tudo que eu faço é com esse propósito. E está muito claro para mim, não importa o que eu faça, desde que eu entregue pessoas felizes e realizadas para o mundo. E quando a gente se sente perdido sobre isso, a gente não sabe exatamente o que fazer. Tudo serve, tudo serve. Ônibus errado, injeção na testa. Então, para a gente poder criar nossas metas adequadas, para criar nossas estratégias adequadas, nós precisamos criar um embasamento. E para criar um embasamento para as nossas ideias, precisamos criar o nosso propósito. E o nosso propósito, ele vai nascer com o nosso mantra. Nós temos um mantra, pessoal. E esse mantra, pessoal, é totalmente seu. É tão seu que quando você olha para ele, fala assim: Uau, é isso que eu sou no mundo. E não importa. Quando você tiver em posse desse seu mantra, tudo vai fazer sentido para você, porque você sabe exatamente o que é, o que faz, para onde vai. O seu mantra pessoal é aquilo que vai dar um direcionamento nas suas escolhas, porque você sabe exatamente o que é, o que faz. E o meu mantra, pessoal, a gente vai trabalhar sobre a criação do mantra, vamos fazer uma aula só para isso. Na verdade, é aquilo que vai trazer o seu propósito objetivo. Quando você tem o seu mantra e você sabe o seu propósito, você sabe exatamente se você está aqui, você vai chegar aqui. E você pode não saber qual é o caminho, mas você vai chegar aqui. Isso é o princípio. Mas tem uma coisa, para que servem as metas? As metas é para que o seu caminho não seja essa bagunça. As metas servem para, quando você descobrir o seu propósito, você sabe exatamente o que fazer para chegar com menos dor e com atalho onde você deseja o mais rápido possível. Para isso que é importante a gente saber exatamente qual é o nosso propósito. Se a gente sabe a orientação, estou me dirigindo para lá, mas o que eu faço? E é aí que a gente começa a colocar estratégias na nossa vida. Lembre-se, a cultura devora a estratégia no café da manhã. A estratégia, ela vai funcionar até uns 15 minutos. Depois, a cultura, aquilo que você está treinado a fazer, vai aparecer. Tudo bem? Vou dar uma pausa na gravação para conversar com as pessoas aqui da aula. Você que está assistindo, vai ver a aula passar rapidinho, porque já volta aí. Um minutinho. Então, quando a gente fala desse mundo pessoal, uma das coisas interessantes é a vitamina N. O que é vitamina N? Gente, quando a gente sabe o nosso propósito, ou a gente tem um propósito que fala assim, poxa, eu quero fazer 1000 coisas, mas eu não consigo fazer 1000 coisas. Então faça uma de cada vez. E aí é que a vitamina N entra no jogo. Vitamina N significa dizer não para tudo aquilo que tira você do seu propósito. Dizer não, o cara vai te chamar para fazer não sei o quê. Não.
Vou comer pizza no dia da corrida. Não, não vou comer pizza no dia da corrida. Não, se bem que pizza é bom pro dia da corrida, mas é, não. Ah, vamos viajar para tal lugar. Não. Vamos fazer uma palestra para tal coisa no dia que você. Não. Vem aqui para. Não. A gente começa a dizer não. Gente, eu já tive que dizer, depois que eu conheci vitamina N, eu comecei a dizer tanto não, que uma das coisas que aconteceu comigo foi começar a perder amigos. Amigos que achavam que queriam minha companhia ali e tal, mas eu estava me perdendo no meu propósito. E, cara, quando eu comecei a dizer não, comecei a ter tanto amigo alinhado com o que eu desejo, com o que eu penso, simplesmente que eu comecei a entender exatamente o que é que eu queria. Você começa a dizer não para um monte de coisa, e aí você começa a focar e ter mais resultado. A vitamina N é algo que precisa ser na nossa vida, né? A vitamina N. Isso, mas para ter a vitamina N, é necessário que a gente também conheça o nosso propósito. Senão você vai começar a dizer não, vai ser só um chato. Se você começa a dizer não para tudo, mas não tem propósito, você está dizendo não só porque você é chato, pô, né? Se você não tem nenhum objetivo, você pode dizer sim para tudo que tudo funciona. E a maioria das pessoas continuam dizendo não, embora não tenham nada. Vitamina N é para quando você tem objetivo, propósito. Porque quando você não tem, diga sim para tudo. Mas a vitamina N é que nos dá força para crescer. Quando você não sabe seu propósito, não sabe o que fazer, diga sim. É a vitamina S. Sim, sim, sim. Aí você vai se encontrar, aí você começa a usar a vitamina N, né? Então isso é importante para caramba ter a gente ter essa ideia de dizer não para as coisas, para a gente focar e sim para expandir, né? Não para focar, sim para expandir. E isso faz toda a diferença, certo? Dá mais uma pausa aqui. Vamos lá. Então, como criar um planejamento, né? Sabendo que a gente tem que pensar na cultura, no nosso propósito, porque isso é o nosso planejamento. Agora, a gente só sabe como chegar lá se a gente limpar o caminho. E qual que é o seu maior desafio? E quando eu falo para você me dizer qual é o seu maior desafio, você pode me dizer, por exemplo, que o meu maior desafio é não acreditar em mim. Meu maior desafio é não saber o que eu faço. Meu maior desafio é ninguém me ouvir, é ser gago. Meu maior desafio é querer ser aeronauta, mas tenho medo de altura. Eu quero ser veterinário, mas tenho horror a sangue. O meu objetivo é querer ser milionário, mas gasto todo o dinheiro no dia seguinte. Meu maior desafio é. Não sei qual é o seu maior desafio. Primeiro, eu vou pedir, inclusive, que você coloque como tarefa da semana aí, para quem está aqui presente, tarefa da semana. Qual é o seu maior desafio? Definir o que eu quero? Ganhar dinheiro? Ser bom no que eu faço? Não gostar de estudar, por exemplo? Não sei. Qual é o seu maior desafio? E você vai, se você não sabe responder agora, também não tem problema, mas você vai colocar no papel qual é o seu maior desafio, beleza? E você vai compartilhar isso com o seu anjo da semana. Qual o seu maior desafio? E o seu anjo pode te ajudar, claro, a resolver isso. E para a gente poder prosseguir, qual é a sua desculpa para não realizar o que precisa? E eu quero que você olhe muito para a sua desculpa. Olha para a sua desculpa, porque ela, na verdade, a gente geralmente quer fugir dela, mas a gente vai mergulhar na nossa desculpa. Essa semana, a gente vai mergulhar em qual é o nosso grande desafio e qual é a nossa grande desculpa. E você pode dar desculpa de estar cansada, que você está cansado, e está tudo certo. Apenas qual é a sua desculpa? Porque é chato? Porque você não sabe? Porque não tem dinheiro? Porque não tem tempo? Porque não gosta? Porque, sei lá por quê. Mas primeiro, qual que é o seu grande desafio? Se é um desafio, você já sabe qual é a ação, chamada para ação ali, o comportamento esperado. E qual que é a desculpa que você usa para não realizar o que você precisa fazer? E não importa qual seja, lembre-se que a gente não está questionando, a gente não está questionando se é bonito, feio, certo, errado. É apenas é o que é. Qual é a desculpa que você usa? A desculpa que você usa para não realizar o que precisa fazer?
Então, qual é o maior desafio e qual a desculpa que você precisa? E por que que a gente vai lidar com isso? Porque o que não é percebido para nossa consciência não existe. Não é possível que a gente lide com alguma coisa que a gente não tem consciência dela. Se você não faz a menor ideia de qual é o seu desafio, não tem como superá-lo. Se você não sabe conscientemente qual é a sua grande desculpa, não tem como lidar com ela. Para a gente poder alcançar nossas metas, você vai procurar qual é o seu desafio, qual é a desculpa que você usa, e a partir daí você sabe que toda resposta que vier não é você, é a sua mente. Toda resposta que vier, a gente vai acolher essa resposta como verdadeira. E apesar dela, vamos prosseguir as nossas metas. E vamos lidar com essas desculpas. E vamos lidar com esse desafio. Ter consciência sobre nossos desafios, nossas desculpas, vai ser o primeiro ponto para que a gente possa abrir caminho para criar estratégia, descobrir propósito e dar continuidade à vida. Porque a gente precisa disso, certo? Então, temos dever de casa. Nosso dever de casa é qual é o seu maior desafio e qual é a sua desculpa para não realizar o que precisa. E é claro, você que está aí ouvindo nossa aula, você pode escrever para você mesmo, pode comentar aí embaixo, porque a gente vai trabalhar isso aqui no grupo continuamente, passo a passo, até a próxima aula. E é isso. Vá anotando qualquer coisa, entre em contato, estaremos presentes. Então, voltando aqui para o nosso grupo, para se você não está aqui presente na aula, vai perder a nossa dinâmica, que é só para quem está presente, que é beneficiado por ela. E mais, se você quer saber mais, participe do nosso encontro, vai ser bem legal. Então, até.